Bom, pessoal, que a graça de Deus, a sua glória, não é? Seu perdão e a sua paciência possa estar conosco nos nossos no nosso dia a dia. Quando se fala em reconciliação, a gente pensa assim, né? Por exemplo, por que a pessoa se batiza, né? A pessoa vai e se batiza. A pessoa se batiza. Tem vários sentidos do batismo, né? O batismo a princípio, eu creio sim, em primeiro lugar, seria você se batiza para a salvação da sua alma. Esse seria a opção do batismo. Porque é mandamento, e o Senhor Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Para mostrar, que depois ele disse: quem crer e for batizado será salvo. E pelas nações, quer dizer, fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus, o último capítulo de São Mateus. Aí depois tem as conotações bíblicas, aonde as interpretações elas variam de sentido, né? Aí já tem alguns povos que batizam somente em nome do Filho, em nome do Senhor Jesus. Outros povos acrescentam aí, ou seja, um em nome do Senhor Jesus, com a conotação de Atos dos Apóstolos, no sentido que Pedro disse lá, né? Arrependei-vos, ô povo, sede batizados, venham em nome do Senhor Jesus. E aí você vê lá, por exemplo, a pessoa se batizando. Mas eu creio o seguinte, eu creio e penso assim: o que vai valer naquele dia, o que vai ser pesado na balança vai ser as suas palavras, né? Mas tem alguns cristãos também que se aproveitam das palavras para fazer as obras erradas. Então, no sentido assim, como se a pessoa, vamos supor, você está perdoado em nome do Senhor Jesus, não é? Batizou, está tudo perdoado. Mas dali para frente, não é? Ou seja, a pessoa, desde quando ela nasce, ela já tem um pecado, né? Ela já nasceu pecadora. Mas depois que ela se batiza, tem gente que batiza com 50, 60 anos, tem gente que se batiza e morre, né? E no batismo nós vemos ali uma aliança, podemos dizer assim, uma aliança entre o homem e Deus, uma aliança de arrependimento. E a sugestão depois do batismo é que muitos pensam, né, que eu vou ser batizado, eu já criei, eu já sou salvo. Ali a gente interpretaria assim: se a pessoa morrer, vai ser salva, porque se arrependeu naquele momento. Mas se ela não morreu, é porque Deus tem obra na vida dela, né? E
daquele ponto do batismo para frente, às vezes ficaram algumas cascas, né, algumas castas na pessoa, e a pessoa tem que passar por um processo, e aquele processo ela vai buscando a palavra, ela vai ouvindo, né, ela vai sentindo, né, aquilo ali, ela já vai mudando. Eu me lembro, de repente o Espírito de Deus já vai adornando ela. Eu me lembro daquele irmão que eu fiz isso, né? Eu precisava conversar com ele, precisava falar também do Evangelho para ele, falar da graça de Jesus para ele, da graça de Cristo. E a gente vê que nesse sentido, até ainda vai, né? A pessoa vai congregando. Puxa, eu dei uma tropeçada, não é? Eu ofendi um irmão aquele dia, eu já sou batizado. Aí vem a consciência da pessoa, que ela já está sendo uma cristã, não é? Puxa, eu fiquei devendo para um outro irmão, e esse irmão ficou no prejuízo. Eu vou lá ver como é que está a situação. Se eu puder, eu vou pagar ele. Eu ofendi aquela pessoa. Ou eu... não é? Fui aí, tive um namoro com uma moça lá e eu não era batizado, eu não conhecia a verdade. E aí de repente essa pessoa não deu certo, né? Eu acabei separando, né? Eu vou ver como é que ela tá, eu vou pregar esse evangelho para ela, vou falar para ela que o reino de Cristo vai vir, e que esse reino aqui um dia vai se acabar. Não é? E que nós temos que se batizar. Eu também vou passar para as pessoas o que eu sei, o que eu sinto, não é? O que eu aprendi. Então, tudo isso são consequências da vida. Consequências da vida. Eu não queria citar esse assunto sobre a reconciliação dos irmãos de um ministério para o outro, mas como eu recebi uns WhatsApps aqui, muitas pessoas estão comentando também lá no YouTube, né, a respeito dos comentários que eu escrevo embaixo. Veja bem, no meu parecer, eu penso que há uma má interpretação do Evangelho. Ou seja, Pedro fala, se um irmão pecar contra ti, lá em Pedro está escrito, se um irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só, não é? E se te ouvires, ganhaste o teu irmão, não é? Ganhaste, se te ouvires, ali foi feito o perdão. Vamos supor, uma pessoa vai, bate na sua cara, te ofende, xinga, não é? Briga com você. Aí no outro dia, a pessoa vem até você e fala, olha, ou você vai até ela e fala, é melhor você parar com isso, porque você me ofendeu, irmão. Você falou isso, você falou aquilo, não é bem assim. Não é isso que aconteceu. E você se explica para aquele irmão, se ele te ouvir, amém. Os dois selaram, né, aquele perdão. Mas em certos acontecimentos precisa de algo mais forte, né? Como Paulo dizia, eu vou perdoar, mas eu não trato, não é bem esse o assunto da palavra, eu vou perdoar. Eu não trato os irmãos com leite mais, não quer dizer, eu não vou mais dar leite para os irmãos. Então aquela pessoa está precisando de uma palavra mais forte, não é? Porque a gravidade foi grave, o ocorrido foi algo que realmente vai mexer com muita coisa, vai mexer com muita gente, não é? Vai estragar a imagem da igreja, vai estragar a imagem da graça entre parênteses, não é? Vai estragar um monte de coisa. Olha, irmãos, eu acho melhor, deveria ser assim, né? Porque o perdão que Pedro fala, o perdão do pecado que Pedro fala, é o pecado que não é para a morte. Mas o que não é um pecado para a morte? Jesus disse, o único pecado que não teria perdão
Era blasfema contra o Espírito Santo. Porque se você for contra o Espírito Santo da obra, não é? O Espírito Santo de Deus, o que vai acontecer? É a mesma coisa que você pegar uma pessoa e de repente você está querendo arrumar ela, não é? Pentear o cabelo, colocar lá um perfume na pessoa, arrumar ela direitinho, dar um banho nela, não é? E deixar ela bonita, ela bem aparentada diante do que ela estava, né? No quadro antigo que ela estava. Então você mudou a pessoa. Assim é Deus, ele adornou a pessoa e deixou a pessoa lá, não é? Com um adorno, com aquelas ossos, com aquela, né? Não precisa assim, agora sim você está perfeito. Deus deixou ela, moldou ela, ou seja, ela mudou as atitudes, né, os frutos do Espírito, que são longanimidade, mansidão, paz, amor, caridade, perdão. Mas esse perdão que Pedro fala, esse perdão, olha só, esse perdão que Pedro fala, não é esse perdão assim, perdão. Todo mundo, sempre quando me ensinaram assim, agora mudou, não sei, para mim mudou. Tanto que eu conversei com alguns irmãos aqui, falaram para mim, não Zé, a coisa não é bem assim. A coisa não é bem assim. Aí me citou, o irmão inclusive citou um exemplo, né? Meu amigo, posso dizer que é meu amigo mesmo, o Lorival, que um parece que liga o espírito com o outro, tem o mesmo pensamento. Se um pensa uma coisa, ou peraí, você está pensando errado, aí já começa a moldar, quer dizer, os pensamentos, a comunhão começa a entrar, não é? E aí ele me falou, olha Zé, eu acho que é o seguinte, não vou dizer que não tem perdão, que a pessoa não tem direito de se arrepender, tem, mas é assim, vamos supor, quando Satanás estava no céu, não é? Aí já não entra o perdão daquele irmão que errou, daquele irmão que, sei lá, saiu com uma moça, fornicou, e de repente ali, né, a palavra até induziu, permitiu, ou algum profeta falou lá e se enganou, foi algo que aconteceu, a pessoa não sabia. Aí já não é um tipo de um pecado assim, né? É uma coisa que... mas alguém pode falar assim, mas para Deus não tem pecadinho, pecadão, né? Para Deus é tudo igual. Você roubou um cortador de unha, né? Você roubou um banco, para Deus é a mesma coisa. Não é isso que Pedro escreveu lá, né? Paulo também, em alguns pontos, ele diz que não é bem por aí. E Jesus também falou, todos os pecados serão perdoados. Pois se a blasfêmia do Espírito Santo seria a mesma coisa, vamos voltar ao assunto agora, eu vou explicar o que é o Espírito Santo. Deus vai e adorna a pessoa, coloca o Espírito Santo na pessoa, a pessoa está adornada, aí a pessoa não quer ser adornada. Então você está indo contra o Espírito de Deus. Aí o que vai acontecer? Automaticamente você vai ficar parado. Como se fosse um carro parado, sem motorista. É isso que vai acontecer na sua vida. Ou vai acontecer com você referente à salvação. Agora, vem cá. Satanás se revolta contra Deus. Não tem nada a ver com fornicação, não teve nada a ver com adultério, não teve nada a ver com discussão, não teve nada a ver com desentendimento, não teve nada a ver com adversidades, não teve nada a ver com traição no casamento, não teve nada a ver com isso. Satanás foi lá e simplesmente se rebeliou. Ele falou, não aceito o que Deus está fazendo, eu não aceito que Deus está falando assim, eu quero assado. Porque Deus se afastou e deixou o trono naquele momento, né, para Lúcifer, para ele ter aquele domínio naquele momento. Eu estou que nem você pega uma chave de um estabelecimento, um exemplo. Você deixa lá com a pessoa, eu confio em você, você fica com a chave desse estabelecimento e mais para frente eu vou voltar e quero ver como é que tá as coisas aí, que eu tenho que sair, eu tenho que me ausentar, eu tenho que fazer obra, eu tenho que fazer uma outra coisa. E aí você volta, automaticamente lá está tudo errado, né?
O que vai acontecer? O que Deus fez? Deus pegou um anjo, era um anjo, né? E jogou para a terra. Foi isso que ele expulsou. Quer dizer, como é que se... Agora aí tudo bem, está tratando de um ser humano, está tratando de uma pessoa que foi usada, que se sentiu sendo usada pelo inimigo, estava cegado e não sei o quê. Mas a questão não é essa, que nem eu estava falando com uma amiga minha. A questão é a seguinte: como que vai ficar isso entre parênteses? Nesses 30 anos, 40, 50, essas pessoas que estão lá e ficaram ali, essa que é a questão do assunto. Esse que é o, como é que se diz, o molho do macarrão, né? Ou seja, a cereja do bolo. Aí que está a cereja do bolo. O cara está lá na igreja, 30, 40 anos. Pô, de repente o cara fez um deslize lá, confiou, pegou uma palavra para se casar. Como tem, não adianta esconder ou tampar o seu com a peneira. Vamos ser franco, vamos abrir o jogo, vamos abrir o jogo e vamos, né, falar o que tem que falar. Aí o cara tá lá, ele pegou uma palavra, né, a palavra confirmou, foi lá, tá dando certo, tá uma bênção. Aí casa, de repente começa lá o inimigo, entra no meio, bate de raquete em cima, e de repente os dois se desmancham. Ainda que é tempo, se for no tempo do namoro, né? Ou se for no tempo do casamento, aí já vai ver se um traiu, o outro traiu, né? E já vai entrar aquela parte, ele que forçou eu trair ele, tem tudo isso aí que tem que ser avaliado, né? Onde o ministério, os ministros de Deus, as pessoas que vão julgar essas almas, vão chegar e vão conversar, assim, o conselho, né? O julgamento é no dia do juízo. É aí que está o problema. Porque essas pessoas, elas ficaram ali, chorando, pagaram o preço. Quantos anos ficaram ali? Sofrendo, chorando, sendo humilhado. Às vezes vinha a palavra, irmão pecou, né, irmão? Irmão, sei o quê. Irmão, o que o irmão tá fazendo aí, irmão? Eu tenho que ficar aguentando o irmão no banco? Irmão, pelo amor de Deus, irmão, sai pra fora, irmão. Irmão que tá congregando, não sei o que, tá bom, vai lá, vai. Já viu cadeira de 3 pés, irmão? Nunca vi cadeira de 3 pés. Vi cadeira de 4 pés. É essa a questão. Agora, se nós, ministros do Evangelho, nós, ministros dessa palavra, tivéssemos pegado desde o início da fundação desse ministério, se tivéssemos feito uma reunião, olha, esse fardo está pesado, não é bem assim. Tem pessoas que vão suportar, tem pessoas que não. Se nós tivéssemos feito isso desde o começo, há 120 anos atrás, quando o irmão Luiz Franciscon fundou a CCB, onde a gente vê ali que ele fez uma CCB numa casinha de madeira, não era nem num prédio, edifício né? Hoje a gente vê edifícios aí, tudo bem, prosperou, Deus abençoou, mas a gente vê edifícios aí, nossa Deus, que gastaram milhões, né? E ele começou numa casinha de tapera. Ele estava na congregação cristã italiana, não sei se é cristã assembleiana, um negócio assim. E esse fundamento dessa igreja, ele viu que os irmãos, aí ele começou a entrar lá em Paulo, que Paulo falou, olha, os irmãos estão querendo subornar a igreja, estavam querendo pegar dinheiro ali, ele pegou e saiu. Falou, peraí, isso aqui não é obra de Deus. Não é? Ele foi e fundou lá uma casinha lá, e os irmãos começaram a ir para lá, porque Deus começou a tocar no coração de todo mundo e começou a ir para lá. Porque ele viu que estava tudo errado. Como Luiz Franciscano, o que eu li aqui, é isso aí o que ele fez. Ele se desligou é um assunto. Agora você, sabendo que ali é um ministério, você está consciente, não é? Que ali você fez um pacto
para honrar o Senhor todos os dias da sua vida até a morte. Se você pecar, não, Senhor, eu quero morrer. É o que ele diz, ser fiel até a morte. E do outro lado ele diz, se você for infiel, eu permaneço fiel. Que está escrito em São Mateus, se não me engano, São Lucas, São João, né? E depois você vai lá, se nós pecarmos, o Pai tem um advogado, não é? Filhinhos, não pequeis, porque o Pai tem um advogado para convosco, e ele pode reconciliar as vossas causas, lá em São João, tal. Agora é engraçado uma atitude dessa, de repente, o que esses irmãos estão sentados no banco vão pensar? Pô, e nós aqui, 50 anos, esperando aí a tal da misericórdia, porque nós aceitamos o Evangelho e eu tive 2 mulheres, eu adulterei, eu roubei, eu matei, e para o ministério não tinha perdão. E o pior de tudo isso, é que parece que foi com a maior conveniência, não teve nenhum tempo, né? Como se diz, não, vamos para já, é para hoje, vamos lá, já vamos, não é? Já, tá bom, o irmão ligou, conversou, também não sei se daqui a pouco estão falando aí que a circular diz uma coisa, diz que os irmãos foram lá pedir perdão, né? Da outro ministério, mas lá já disse, o ancião disse que não foi bem assim. Que os irmãos também do ministério da graça, da nossa graça, foi lá conversar. Complicado, viu, gente? Complicado. Aonde fica, né? Fico pensando, aonde fica aquela frase que sempre eles pregavam na igreja? Quando o irmão ia pecar, ele pensava, poxa, se eu pecar, eu vou ficar por dia do juízo. Só na segunda morte, que é o que diz, está escrito em Apocalipse, né? Se eu trair meu esposo, eu vou ser adúltera. Só se ele morrer, não é? Eu vou estar livre. Da mesma forma a esposa, eu vou trair meu esposo e eu vou estar, não é? Eu vou estar adulterando, eu vou ser adúltera até lá viver. Como é que vai ficar isso? E se eu morrer disso aí, eu vou ser condenado. Vou para o inferno. É o que diz a palavra. É o que diz a Bíblia. Não tem como fugir. Não tem. Duro é esse discurso. Mas é melhor um discurso duro do que uma porta larga. E depois no dia lá você não gozar da felicidade do Senhor, não é? Entrar para o gozo do seu Senhor. Então, se for de ver então, para concretizar esse vídeo, concluir, Satanás desceu do céu, então deve estar pensando agora, lá o Lucifer deve estar pensando, não, eu vou voltar lá, né? Conversar com Deus, quem sabe Deus perdoa eu. Ah, mas ali é um ser humano, ele está vivo, ele não morreu, mas Satanás também era um anjo. Ah, mas é um anjo estava no céu, nós estamos na terra. Tá, mas qual a diferença? Uma pessoa pode ser um anjo. Quantas vezes muitas pessoas já não dobraram o joelho na minha frente, levavam uma cesta básica, a pessoa olhava para mim, verdadeiro anjo do Deus. Não, isso aqui é o Senhor que mandou trazer. Ah, mas Deus manda um anjo na minha casa. Ah, gente, vocês me desculpam, mas o que eu vou falar aqui vai mexer com muita irmandade, vai mexer com muita gente vai tacar pau em mim, tacar pedra, vai xingar, eu não quero nem saber. Eu vou falar. É o seguinte, nós, entendeu? Perdemos a graça da igreja. A igreja não tem mais graça, a igreja não tem mais salvação. Tem. Não tem. Você não é a mesma coisa que pegar uma casa aqui, ó, construir a casa inteira. Aí você chegar lá no onde você mandou o pedreiro fazer, e lá embaixo olhar assim no muro, na parede e falar assim, ô amigo, né?
acho que essa parede aqui tá errado do jeito que eu falei. Não era para ter feito isso, né? Nossa, eu não sabia, né? Porque não sei o quê. Para, irmão. Para. Aí o cara vai derrubar a casa inteira para arrumar a parede e fazer a casa de novo. O prejuízo vai ficar para quem? Para os sinceros? Para os que não pecaram, até hoje honraram? Para os que ficaram no banco lá, sentado? Chorando, sofrendo, perdendo 20, 30 anos da vida deles, que eles poderiam conhecer alguém e ser feliz, não é? Em casos de adultério, em casos de reconciliação com o ministério, que poderiam ser reconciliados para estar ali pegando também do Espírito Santo e recebendo a bênção, não quebrando o vínculo do Espírito Santo, o vínculo da comunhão, e deixando a pessoa lá, Deus dará, Deus proverá. Para finalizar esse vídeo, tinha irmãos que vinha na igreja e sentava ali no banco, conversava com a gente. Zé, você é batizado novo, o que eu faço? Chamava eu de irmão Creed, né? Irmão Creed, eu não sei, o ministério não quer perdoar eu. Você pregava, Deus ia lá, dava sinais. Devagarzinho a pessoa ia indo e aí não se reconciliava. Mas o ministério não gostava, ministério de pau. E agora, de repente, vocês viram depois de 40 anos que começaram a dar certo, vocês estão querendo pegar o galardão para vocês? Aqui, ó. Aqui. Porque isso aqui, ó. Isso aqui doeu. Não só para mim, com os outros que estão lá sofrendo e estão sofrendo até hoje. Confiando numa profecia. Confiando num parecer. Quantas vezes a pessoa não deve ter entrado dentro do quarto dela chorado? Quantas vezes ela não deve ter entrado lá e chorado, né, se lamentado, gemido com gemidos inexprimíveis diante de Deus, aleluia. Chorando e sentava no banco da igreja. Irmão, fica por debaixo do juízo. E agora você me vem depois de 120 anos diante de 50 tópicos para trás, que está totalmente diferente do que você falou lá. Você vem depois de 120 anos falar num púlpito como um ancião de 50, 60 anos que venham vocês, a graça para todo mundo. Quem pecou está se arrependido, que seja perdoado. Irmão. Pela lei do país, isso se considera nepotismo. Nepotismo. Que o fato de você ser um pecador, considerar-se um pecador, mas ficar batendo bola no seu... Dizer assim, eu não gosto de jogar bola, né? Crente cristão não é dessas coisas de jogar bola. Mas ficar batendo bolinha no campinho dele ali, não é? Ganhando uma alminha aqui, testemunhando ali, o que o senhor pede para fazer. Senhor, dá uma força, me ajuda a fazer isso, eu não estou com vontade. É diferente, irmão. É diferente. Agora, vocês que se conscientizaram todos esses anos, dizendo que vocês eram, né, os deuses, em sentido minúsculo, aí vocês vão lá e simplesmente, depois de 120 anos, e voltam atrás num conceito e em adversidade totalmente diferente do que vocês pregaram para as pessoas que se batizaram. E quantas vezes vocês falavam, não é? Lá não tem, lá é diferente, outra igreja é diferente. Vocês lembram disso? Lá é diferente, não é? A outra igreja lá não é a graça, a outra igreja é assim, aquela igreja lá tal é assado. Vocês lembram muito bem que vocês pregavam isso. Eu não vou falar não que Deus possa ter piedade de todos nós. Não vou falar não, eu vou deixar nesse parecer. A igreja perdeu a graça. Nessa igreja não tem mais graça. Não tem. Tem como se dizer, né? Uma coisa é se pegar e eu falei, construir um prédio com uma com um alicerce embaixo,
E de repente você querer arrancar o alicerce do prédio, porque o alicerce do prédio está diferente do que você pensava antes. E a estrutura em cima? Vai cair em cima de quem? Ah, sei lá, viu? Eu não vou nem orar, tá? Não vou nem orar por isso aí. Eu vou deixar assim. Deus é que sabe o que faz, entendeu? Nem sei se ele vai fazer, se for de ver esse parecer. Esses acontecimentos, eu nem sei o que vai acontecer. Perdeu a graça. Realmente, acabou o sentido.